Bom dia. É, Estamos aqui, eu, Ana Patrícia, estudante do quinto semestre de Psicologia. André, também, esse nessa psicologia, estudante. Somos da Uninasal, estamos pagando a disciplina de intervenção em TAI Pessoas com Deficiência e hoje estamos aqui recebendo essa mãe maravilhosa que aceitou o nosso convite para a gente bater um bate-papo e conversar um pouquinho sobre como é o dia a dia, sobre como é a convivência de uma criança com T21. Bom dia, meu nome é Viviane, eu sou mãe atípica de Maria Valentina, tem 4 anos de idade e tem síndrome de Down. É um prazer receber aqui mais uma vez. Para você, como é que foi a questão do diagnóstico? O diagnóstico, ele veio durante a gestação, ele veio após o nascimento, como é que foi? Não, na realidade, o diagnóstico dela veio no parto, na hora do parto. Porém, eu já sabia que com a minha idade eu teria mais propensão a ter crianças com síndrome Down, apesar de que a maioria das crianças com síndrome Down nascem de mães mais jovens. Mas eu sabia que eu corria esse risco. Então, todo o exame, toda consulta, eu perguntava ao médico se não tinha esse risco. Ele dizia que não tinha perigo. Ela driblou até o NIT. O NIT dá 99% de chance de dizer. Ela caiu no 1% do erro. Hum. Mas eu já tinha aquela... Coração O de certo mãe, sentido já dizia. E na hora do parto foi que o médico chegou para mim e disse que ela tinha. Eles não dizem que eles têm a síndrome, porque tem que fazer o exame antes, eles dizem que eles têm as características da síndrome. Na hora, acho que eu fui até meio grossa com o médico, porque, como eu já esperava por isso, e quando ele chegou para mim para falar, eu disse: tá bom, doutor. Disse assim. Fui até grossa com ele, e beleza, tranquilo. Até hoje eu tenho vontade de pedir desculpa a ele, mas não, o nome dele eu sei. Isso passou, né? E diante de tudo isso, porque não foi uma surpresa, porque no fundo o coração de mãe já sentia, mas ter essa, como é que eu posso dizer, essa validação, trazer essa coisa. Que sentimentos foi que surgiram quando veio a certeza de que ela tinha T21? Assim, a primeira coisa que aparece é logo o medo. O medo do futuro, o medo do que vai ser dela, o medo do que ela vai passar mais na frente. A primeira coisa que apareceu foi o medo. Quando eu disse a meu marido que ela tinha as características de síndrome Down, ele foi o primeiro a me dar força, que ele disse logo: ela pode ter o que tiver, nossa filha, a gente vai cuidar dela. Tranquilo. E a minha família também é uma família totalmente livre de preconceitos, totalmente livre de qualquer coisa assim, e todo mundo acolheu muito bem, tanto ela quanto eu. Então, eu tive essa vantagem, que eu não passei pelo luto do diagnóstico, como a maioria das mães passa. Não é porque eu não passei que eu vou invalidar o que as outras sentem, porque eu sei que é bem pesado esse luto do diagnóstico. Eu não passei. Mas uma amiga minha conta que ela teve sentimento de rejeição. Primeiro ela teve medo, depois veio a rejeição, depois veio não acreditar. Essa do não acreditar se tinha ou não, eu passei também, porque como a minha menina tem as características mais leves, muita gente chegava e dizia: não, ela não tem não. Esse olho de puxadinho é o olho da família de vocês. Essa orelha pequena é da família de vocês. Esse cabelo bem liso é da família de vocês. Aí eu ficava naquele: tem, não tem, tem. Uma hora eu achava que tinha, uma hora eu achava que não tinha. Até sair o exame carioca, o resultado do carioca confirmou. Mas que isso também, para mim, que ela como filha, não mudou em nada. Mudou a minha rotina de ter que procurar terapias, e procurar médicos, e procurar tudo isso para saber se ela estava saudável. Porque o que mais impacta também na questão do diagnóstico, pronto, eu saí da sala de parto, já fui direto para o celular pesquisar síndrome de Down. Até porque ela não veio para a sala comigo, ela ficou ainda na UCIM. E quando você vai pesquisar síndrome Down na internet, é a primeira coisa que aparece. Eles estão propícios a várias doenças. Eles têm mais tendência a ter diabetes, têm mais tendência a ter tireoide, a maioria nasce com cardiopatia, e nisso vai. Isso deixa você muito assustada. Sim. Você fica com um medo enorme. Toda vez que eu chegava lá no hospital, porque todo dia eu ia para o hospital visitar ela. Toda vez que eu chegava lá, eu perguntava: doutora. Ela ficou quanto tempo? Ficou 12 dias no hospital. Aí eu perguntava: doutora, tem certeza que ela tem síndrome de Down? A doutora ficava: isso aí a gente vê depois, vamos fazer os exames, não sei o quê. Só que nem eu estava sabendo me expressar e nem a doutora também estava sabendo me dizer. Ao invés de eu perguntar pela síndrome de Down, eu queria saber era da saúde dela, se ela estava saudável. Porque como na internet diz que a maioria nasce com cardiopatia, a maioria tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, a minha preocupação era essa, só que eu perguntava era pela síndrome. Entendeu? Mas, graças a Deus, a minha não nasceu com cardiopatia, não nasceu com problema no intestino, como muitos deles acontecem. Mas essa é a dica que eu deixo para as mães, né? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual a idade? Você disse que você sabia no caso da sua idade. Qual a idade que você teve? Quando ela nasceu, eu completei 40 anos no dia 13 de janeiro, ela nasceu no dia 14, prematura em 40 dias, se eu não me engano. A previsão dela nascer era em 26 de fevereiro, e ela nasceu no dia 14 de janeiro.
E esses 12 dias no hospital, que eles foram por causa de alguma complicação de Por nascimento? causa da prematuridade. Ela Ou por nasceu. causa da síndrome? Não, foi por causa da prematuridade, porque ela nasceu muito pequenininha e muito magra. Ela nasceu com 1,4 kg. Pequenininha. Aí foi por isso que ela ficou internada. Alguns deles nascem no tamanho certo, no peso certo, e não ficam. Não são todos, porque, como eu disse, muitos nascem com problemas de saúde. Sim. Mas no caso dela foi por causa disso. Então, realmente foi uma coisa bem extraordinária, né? Nasceu com síndrome de Down muito prematura e sem nenhum problema de saúde. Graças a Deus, não. Teve um certo dia no internamento dela, que eu me senti bem ruim, porque foi assim, na terça-feira eu fui lá, a médica testou, não, a médica ligou para mim na terça-feira à tarde, disse que na quarta-feira de manhã eu fosse preparada para ficar, porque iam testar se ela ia pegar o peito, porque devido ao problema que eles têm no céu da boca e na língua, que é mais alto o céu da boca, a língua mais produz, muitos não conseguem sugar o bico do peito. Aí ela disse que ia testar, se ela pegasse, eu já ficaria, para ela ir para o quarto normal. Beleza, me Isso preparei. no primeiro dia. Não, na terça-feira, ela nasceu na sexta-feira à noite. Isso foi na terça-feira. Na quarta-feira, eu fui preparada para isso, já toda de boa, tudo tranquilo. Cheguei lá na quarta-feira, a médica não deixou nem eu tocar, abrir a incubadora para tocar nela, porque ela tinha tido uns problemas à noite e ela estava no balão de oxigênio. Nesse dia foi pesado, nesse dia meu mundo praticamente caiu, porque eu fui preparada para uma coisa totalmente diferente. Mas, Acho que foi o pior dia da minha vida foi esse, porque foi o dia que eu mais tive medo de perder ela. Mas aí, graças a Deus, na quinta-feira de manhã, quando eu cheguei lá, ela estava sem o balão. Foi feito o teste, mas ela ainda não estava pegando direito. Aí passou mais uns dias para poder ir. Isso lá no hospital ela já tinha treinamento com a fono para poder aprender a sugar. Sim. Quando eu trouxe para casa, ainda passou um tempo que a gente achou que eu achava que ela estava sugando, mas aí quando foi no hospital de novo, descobri que ela não estava sugando, foi feito mais exercícios, foi me ensinado como fazer, mas graças a Deus passamos por isso. Deu certo. Nessa questão toda do nascimento, desse tempo que ela precisou ficar lá, você se sentiu acolhida pelos profissionais que estavam com você nesse momento? Olha, eu vou ser bem honesta. O pessoal do hospital em si, não, mas porque eles também não tinham muito tempo. Enfermeiros e médicos. Ao meu ver, o hospital deveria ter um psicólogo, alguém assim que pudesse fazer esse tratamento com as mães, esse atendimento com as mães. Porque a gente precisa muito. A minha sorte é que eu tenho uma prima que é psicóloga, a menina da prematuridade da Cariri, Juliane, que ela foi quem me acolheu. Porque quando eu liguei para ela e disse o que estava acontecendo, ela me acolheu. Outra coisa, se eu ligasse para a maternidade para saber alguma coisa sobre a minha filha, eles não dizem. Só dizem quando você vai lá. A gente só podia ir lá de manhã, passar, se não me engano, 1 hora no total. Seria meia hora eu e meia hora meu marido. Sim. E era só esse tempo que a gente tinha para saber de alguma coisa. Passava o resto do dia e da noite sem saber de nada, para só saber no outro dia de manhã. Se eu ligasse para eles, não dava notícia. Foi uma das coisas também que me deixou muito agoniada, porque eu não tinha notícia. Eu não dormia, eu não comia. Eu não tinha notícia. Sem contar tudo o que a gente passa enquanto mulher depois de um parto, né? Justamente. Eu posso dizer que eu não tive resguardo. Porque o período que era para mim estar mais ainda em resguardo, que foi uma cesárea feita às pressas. São os primeiros dias que a gente tem que estar se resguardando. Sim. Todo dia eu ia para o hospital. Todo dia eu ia para o hospital. E lá é essa questão. Você pergunta, a médica só diz as informações dos exames que foram feitos. O que aconteceu, qual exame foi feito, qual o resultado, se já saiu o resultado. Mas acolhimento psicológico lá, infelizmente, não tem. Se você pudesse voltar no tempo, o que você gostaria de ter ouvido nesse momento dos profissionais que estavam lá contigo? O que eu gostaria de ter escutado foi o que eu escutei num grupo que nós temos aqui no Cariri, que o grupo se chama Cromossomos do Amor. Esse grupo ele faz não só o trabalho de conscientização sobre o síndrome de Down, como faz o acolhimento dos pais recém-diagnosticados. Quando a Kelly me colocou nesse grupo, todo mundo veio conversar comigo, veio me explicar que a síndrome de Down, se você for olhar, ela no início ela assusta muito, mas que não é tudo aquilo. Aí eles foram me perguntar sobre a saúde dela, como era que estava, eu fui te falando, foram me dizendo sobre terapia, sobre estímulos, foram me acalmando bem mais. Esse grupo hoje é uma base para a gente. Você entrou no grupo logo após o nascimento? Sim, logo após o nascimento dela. Isso, quanto tempo depois, assim, mais ou menos? Eu entrei no grupo
quando ela chegou em casa. Acho que uns 15 dias mais ou menos de nascimento dela, eu entrei no grupo. Foi logo porque eu procurei saber de uma pessoa que estava no grupo, que a minha prima pegou o número de telefone dessa pessoa e me deu. Aí eu falei com ela, ela foi, me acolheu, me colocou no grupo. Foi onde entrou também a Ramone, que foi essencial para mim, que foi ela quem praticamente me explicou tudo sobre síndrome de Down. Em tudo da questão melhor, da questão mais fácil, porque o ruim a internet já explica. Já traz, né? Já traz. Explica. E hoje em dia eu agradeço muito eu ter entrado nesse grupo, porque a gente fica muito angustiado, muito angustiado. Querendo ou não, você se sente parto, né? Porque muitas vezes, até a maternidade típica, maternidade atípica, você falar do que você passa para outras pessoas é como se você estivesse reclamando do filho, como se você estivesse reclamando. Exatamente. E não é? E aí, estar num espaço onde as pessoas realmente entendem e acolhem sem julgamento, sem culpa, eu realmente acredito que faça toda a diferença, né? Exatamente. E depois desse processo de Valentina ter chegado em casa, vocês estarem bem tranquilos, qual foi o próximo passo? Tu já começou a procurar terapia? Já começou? Como é que foi? Então, eu não fui logo para a PAI, porque na PAI você tem que ter ou o laudo ou o cariótipo, no caso da síndrome de Down, que no caso de autismo seria só o laudo. Demorou quanto tempo para você fazer o exame e receber esse resultado? O exame pelo SUS aqui em Juazeiro, você não consegue fazer. Você tem que solicitar na Secretaria de Saúde e ir para Fortaleza fazer lá. Segundo uma pessoa que eu conheço que está na fila de espera por esse exame, dura meses para fazer. Meses para poder enviar você para Fortaleza para fazer o exame, para muito tempo depois também receber o laudo. Aliás, o resultado do exame. Aí o que eu fiz? Como eu sabia que ela ia precisar muito de terapia, de médicos, de exames, lá na minha casa ninguém tem plano de saúde, só ela. Entrei logo em contato, fiz logo o plano de saúde dela. Aí o tempo de carência para o exame de cariótipo seria 2 meses. Eu tive que esperar esse tempo. Em 15 dias esse laudo saiu, esse exame saiu. No outro dia eu fui para a PAI. Foi. Ela começou na PAI aos 4 meses de idade. Porém, fisioterapia, ela já fazia em casa, porque eu tenho uma prima que é fisioterapeuta. Aí essa minha prima, para me tranquilizar também, porque meu medo era dela não sentar, dela não andar, dela não... A gente tem esse medo. Essa minha prima, para me tranquilizar, ela ia lá na minha casa e fazia exercícios com ela, fazia movimentos com 2 meses de idade. Aos 4 meses, quando ela entrou na PAI, essa minha prima parou de ir. Aí ela ficou fazendo na PAI fono e físio. E ficou na fila de espera do TO, porque TO é um fato grande aqui na região. Quando ela completou 1 ano de idade, poucos dias depois que ela completou 1 ano, surgiu a vaga para ela na TO. De lá para cá, ela já está fazendo TO também. Começou com 1 ano. E agora, com 3 anos, foi 3 anos de idade, ela começou a psicóloga também. Porque ela já estava estudando, estava mudando comportamento, a gente já foi lá para psicóloga. Eu estou agora tentando psicopedagoga. Estou tentando as terapias mais especializadas para ela, porque nem todos os profissionais da PAI são totalmente especializados para o que ela precisa. Sim. E o laudo dela agora está pedindo muita coisa, está pedindo CA, está pedindo um bocado de coisa. Aí eu estou tentando essas outras terapias para ela também. Então, ela ficou sempre fazendo o acompanhamento pela PAI. Ela não passou a fazer as terapias pelo plano. Ela faz pelo plano fono e físico, justamente para melhorar, porque ela não fala nada ainda. Ela tem a praxia da fala, não fala nada ainda. Então, ela faz uma sessão pelo plano e uma pela PAI, toda semana. Isso, até porque o plano tem coparticipação. Se eu for colocar tudo pelo plano, eu não tenho condição de pagar. Fica um valor bem significativo no final das contas, né? Aí é complicado. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta assim. Você disse que teve muito medo, né? Com isso, de como é que ia se desenvolver. Em que momento, não sei nem se passou, mas em que momento talvez ou ele passou ou ele diminuiu, pelo menos, que você percebeu? Começou a ter mais confiança. Não, vamos encarar e agora nós vamos fazer ela se desenvolver. Na questão motora, eu percebi logo cedo, não sei se também por ela ter começado a fazer fisioterapia com 2 meses, eu percebi logo cedo que ela tinha pouca hipotonia, tinha mais desenvolvimento, apesar que ela tem. Para o pessoal saber o que é hipotonia. Hipotonia deixa eu ver se eu sei explicar, como se os músculos fossem mais fracos um pouco. Aí eles demoram mais a andar, a pular. Pronto, hoje mesmo, quando eu deixei ela na escola, os meninos estavam brincando, como é que eles chamavam? Furacão. Aí ficava rodando.
Aí o João foi e disse, vai Maria. Aí Maria ficou rodando bem devagarzinho, enquanto que eles rodavam bem rápido. Aí isso, a gente vai notando as diferenças que tem. Eu tinha muito medo dela não conseguir andar ou demorar a andar, essas coisas assim. A questão motor dela até que foi rápido. Ela até que se desenvolveu rápido. Ainda faz fisioterapia porque tem muita coisa que ela ainda não consegue fazer. Então, essas vitórias vão trazendo alívios. Hoje em dia, minha maior aflição, tanto é a questão da fala, como a motora fina. Ela não consegue, enquanto a maioria dos alunos da sala dela já estão começando a escrever as letras sozinhos, ela não consegue nem cobrir ainda. Ela não consegue nem cobrir ainda. Aí, hoje me aflige é mais isso, a questão da fala e da motora fina. Eu entendo quase tudo que ela quer dizer, porque ela se comunica muito bem por gestos, por coisas assim. Eu consigo entender quase tudo, mas a maioria das pessoas não. Aí é por isso que essa é a minha aflição. Ela começou a fazer fono com que idade? Em 4 meses. 4 meses ela já começou por uma questão motora, né? Isso. Para trabalhar essa questão motora. E aí foi quando chegou por exemplo, na idade que se espera, né, da idade de desenvolvimento, a fala não desenvolveu e aí a fono começou a trabalhar essa questão da fala e depois veio o diagnóstico da Na apraxia. realidade, eles ainda trabalham tanto a questão motora como a questão da Sim, fala. sim. Porque como ela tem hipotonia facial também, ela fica muito com a língua lá de fora, ainda ela baba muito, tanto ela tá com alergia horrível à saliva dela, isso aqui dela tá tudo pintado. E a questão da apraxia, na APAE não tinha esse especialista, não foi diagnosticado lá a apraxia da fala. Foi diagnosticado pelo plano, porque o fono que ela está indo agora, ele é especialista em apraxia da fala. Sim. Porém, ela vai uma vez por semana para ele. É a sessão de 1 hora? De 40 minutos. Sim. Quando que o laudo dela pede para ela ir pelo menos 5 vezes por semana. Ou seja, nós estamos enxugando gelo. Aí vai dizer, mas o que conta muito são os exercícios que a gente faz em casa. Eu tento fazer, porém, a psicóloga passa exercícios, a fono passa exercícios, o físio passa exercícios, a TO passa exercícios. A gente tem os exercícios da escola, ainda tem as coisas que eu tenho que fazer em casa. Sim. Aí tem tudo isso, nem sempre eu tenho aquele tempo de fazer todos os dias, todos os exercícios. E é diferente você, enquanto mãe, fazer os exercícios e o profissional, naquele espaço adequado, fazer os exercícios. Né? Porque quando estamos com mãe, eu fico por as minhas pequenas, né? Mãe é aquele lugar de porto seguro. Então é o momento que vem a Bíblia, é o momento que eu não quero fazer, é o momento de que não, isso aqui para mim não está legal, eu posso me ser. E como profissional, querendo ou não, tá naquele ambiente, ele sabe que a criança sabe que vai para lá para fazer, isso já faz parte da rotina, né? Exatamente. Então, fica muito mais fácil quando é feito realmente nas terapias, né? Exatamente. Tu falou da questão da comunicação aumentativa alternativa, né? Que eu não sabia nem o que significava esse Estamos descobrindo. Mas é porque, além de estudante, né, eu já trabalho como psicopedagoga, então já faz parte. Já foi cogitada essa questão de trazer para ela a comunicação aumentativa alternativa? No laudo dela pede. Mas Porém, ainda não está sendo na APAE não tem pessoas que trabalham com isso e nem no plano que eu saiba. Mas talvez a fono que acompanha ela pode fazer isso, porque assim, a gente tem a comunicação aumentativa alternativa de baixo, me fugiu agora, mas, por exemplo, seria que não é baixo custo, mas seria, por exemplo, que a gente usa as figuras, os PECs, e tem a de alta tecnologia, baixa tecnologia e alta tecnologia, o que você usa no tablet. Né, que são, tem o TD Snap, tem o Hashtag de Crit, que são alguns aplicativos que a gente consegue trabalhar isso. Tanto o fono, como o fono que deve montar toda a prática ali, fazer a pasta, fazer porque aí ele vai saber direitinho como comandar isso. Então, vai começar com poucas palavras ou vai aumentando aos poucos. Mas aí, a forma conseguindo fazer isso, a gente pode ir trabalhando em outros ambientes também. Eu creio que o fono pelo plano, ele já faz isso aí. Talvez a da PAI também já faça, porque eles já estão tentando algumas palavras justamente, na realidade não é nem palavras, eles ainda estão tentando sons aos poucos com ela. Pronto, ela já fala mãe, pai e não.
As outras palavras não saem, não, mas o não sai tão alto e estrondoso que benza Deus. Parece que é o que todas as crianças Maria começam a falar faz, primeiro. Maria faz e fala assim, não. Beleza. E ela é besta. Não. Não deve ser porque a gente fala muito essa palavra para eles, né? Não. Aí eu creio que ele já esteja fazendo isso, porque eu vejo que o fono dela, como é o primeiro profissional homem que atende ela parece ter uma certa vergonha, sabe? Às vezes ela Sim. quer passar a sessão toda embaixo da mesa. Sim. Aí muitas vezes ele pede para mim entrar na sala, ficar na sala, justamente para ver se melhora. Mudou Eu recentemente vejo. o profissional. Mudou. isso? É outro problema que a gente tem. Hum. Essas mudanças de profissionais. Uhum. Porque o plano vai, ela não está acostumada com um profissional, aí o plano vai e troca de profissional. Já tentou Tem adaptação. todo o Pronto, processo. ela fazia fono e físio há 2 anos já, numa clínica lá no Crato. Que na época eu não tinha conseguido pelo plano aqui, só consegui no Crato. Fazia 2 anos já. Aí do nada a clínica descredencia o plano, porque botou a clínica deles. Para minha sorte, a profissional de psicomotricidade dela, fisioterapia com psicomotricidade, a que atendia nessa clínica, ela foi para a clínica do plano. Para minha sorte. Aí continuou tudo de boa, só mudou o local, mas como a pessoa era a mesma, ela ficou tranquila. Mas já na questão do fono, não, a questão do fono mudou. Sim. E Aí, ela sente muito isso. sente. Uma Como eu nova disse, ela passa adaptação, né? a sessão quase toda embaixo da mesa dele, com vergonha dele. É uma nova adaptação. Aí dá uma quebra na evolução que já vem tendo para se adaptar e Com ele, voltar, ela não né? fala nem o não. Nem o não ela fala perto dele. Ele peleja, agora só que ela presta muita atenção nos exercícios que ele vai fazendo, como ele vai dizendo as Uhum. palavras, as coisas. Aí quando chega em casa, às vezes ela faz comigo. Por exemplo, as vogais. Ele passou acho que quase um mês tentando trabalhar com ela as vogais. E ela não falava com ele de jeito nenhum. Em casa, do nada, eu chamei ela, sentei ela, vamos falar. Aí eu fui, gravei e mandei para ele. Ele foi disse, se você não tivesse mandado para mim o vídeo, eu não iria acreditar, porque tem um mês que eu estou tentando isso com ela, ela não faz na sala. Aí, no caso, hoje ela faz 2 sessões de fono, 2 de físio, 2 de físio. uma de TO e uma de psicólogo. Entendeu? A gente diz assim, é só uma terapia por semana, só 2 terapias por semana. Mas mesmo assim, porque tem crianças, realmente, se for para fazer todas as terapias que o médico solicita, realmente em alguns casos vai a semana toda, né? Porque dependendo, pede o laudo toda a semana, 5 sessões de fono, 5 sessões de TO. É pouco, entre aspas, as sessões que ela faz, mas mesmo assim não deixa de ter uma sobrecarga para você, enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto estudante, né? Como é que é conciliar a rotina que você tem com as terapias dela? Minha vida é em prol dela e das terapias dela. Meu marido hoje, ele vai marcar alguma coisa com alguém, quando está no telefone marcando, ele faz, tem alguma coisa hoje para Maria? Aí eu, não, hoje está livre, hoje eu posso. Tem alguma coisa para Maria? Hoje tem terapia de tarde lá no Crato. Que horas? Hoje eu só posso de tal hora a tal hora. Tá assim, a vida da gente gira em torno das terapias dela, gira em torno dos exames dela, das consultas dela. Muitas vezes eu deixo de fazer alguma coisa minha, porque o horário não bate para ela não faltar as terapias, porque eu sei o quanto é importante. Ela é muito desenrolada, ela é muito bem desenvolvida, também eu luto muito com isso, mas eu creio que se ela tivesse acesso a todas as terapias que ela precisa, ela seria um adulto altamente com muita autonomia. Ela, com certeza, a minha esperança é que ela faça uma faculdade, que ela consiga se virar sozinha no mundo, até porque ela não vai me ter para sempre, não. E eu creio que se ela tivesse acesso a todas essas terapias que ela precisa, isso seria muito mais fácil para ela. Muito mais fácil. A questão é que a política pública também não dá acesso. Não ajuda muito. Qual foi? Vai perguntar uma coisa. Agora acabou de fugir a pergunta que eu tinha. Então, vou perguntar qual foi até hoje a conquista de Maria que mais te emocionou? Que mais me emocionou, eu poderia dizer que foi o andar dela, no dia que ela andou muito. Até algum tempo atrás seria isso. Mas hoje foi o dia das vogais. Hoje foi o dia das vogais. É porque, assim, o que para muita gente, para a maioria dos pais, das mães, é uma besteira, toda criança faz, para a gente é uma conquista diferente, é uma coisa que a gente tem que comemorar. Então, para a gente, a cada digamos, período de tempo, sempre tem uma conquista nova que você comemora mais.
que depois que ela conquista, pronto. Eu tive muito medo dela não andar, mas depois que ela não andou, que ela andou e ela não falou no tempo certo, eu vi que a minha preocupação estava errada, a minha preocupação deveria ser a fala. Então, quando ela falou o A, E, I, O, U, para mim isso ali foi uma vitória enorme. Hoje em dia, para mim, foi isso. Creio que, se Deus quiser, daqui a alguns dias, alguns meses, vai ser a questão dela estar cobrindo sozinha, da questão da motora fina. Então, basicamente, é aquele pensamento. Não dá para saber exatamente até onde pode chegar. Não dá, não dá. Não é como uma criança normal. Não, ela vai crescendo, mas a gente sabe, né? Uhum. Vai se desenvolvendo. Mas aí com vocês não é assim. Não. A gente vai na expectativa. Será? Será? E aí quando acontece, é um... Exatamente. Já, acho que foi ontem ou foi antes de ontem, minha mãe mandou um vídeo para mim que ela achou na internet de uma pessoa com síndrome de Down, um adulto já, que tinha a vida dele já tranquilo, ele dizendo que famílias com pessoas com síndrome de Down são mais felizes. Que você pode pesquisar, pode procurar, que eles são mais felizes, eles sorriem mais, eles comemoram mais as conquistas. E aí muita gente diz, mas vocês querem minimizar a síndrome de Down, vocês querem minimizar as questões importantes da síndrome de Down. Não é isso. Por que a família de pessoas que têm síndrome de Down, ou até autismo também, são pessoas mais felizes? Porque a gente aprende a dar mais valor a pequenas conquistas, a pequenas coisas. É por isso que torna a gente mais fácil da gente sorrir por uma coisa, mais fácil. Porque são coisas que não tem nem como explicar. A gente não tem como explicar isso. Apesar de todo o peso, entre aspas, dessa palavra peso, que se traz, mas pequenas coisas têm um valor mais significativo. Com certeza, com certeza. Antes, quando eu vi uma criança, digamos que nasceu com cardiopatia, uma criança que fez uma cirurgia do coração, eu dizia, eu imagino como deve ser ruim. Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês, imaginem. Vocês podem tentar imaginar, mas vocês não imaginam. Só consegue imaginar o que é quem passa ou quem vive esse medo de ter alguma coisa, porque é muito, muito complicado, eu não sei nem como falar, não sei nem como explicar isso. Hoje vocês, por exemplo, vocês ainda talvez continuam com alguns medos que possam acontecer, alguns problemas. Com certeza. Maria Valentina, por exemplo, ela é acompanhada de 6 em 6 meses por um endócrino, pela nutróloga. Por quê? Porque o exame de glicose dela sempre está no limite. Sempre dá no limite. Aí, quando você vai olhar, não é a questão da diabetes tipo... Eu misturo a tipo 2 com a tipo 1. Não é a tipo 2, é a questão de comer açúcar, que ela não come. A alimentação dela é altamente saudável. É a de tipo 1, que eles têm muita tendência a ter, muita propensão a ter. E é uma coisa que é do organismo. Eu não tenho como controlar. Então eu tenho só o quê? Que acompanhar. Claro que eu tenho como tentar melhorar, evitar o açúcar, fazer exercícios físicos, tudo isso, porque quando a questão que eles engordam, aí piora mais a questão dessa. Então eu tento controlar isso. Aí, outra coisa também, questão de tireoide, sempre acompanhado também de 6 em 6 meses, feito exame, porque eles também têm muita tendência a ter. Aí, às vezes, está no limite, aí eu controlo alguma coisa de alimentação, ou dar alguma medicação para baixar de novo, para não correr o risco dela ter. Ou, se ela ter, a gente descobre logo no início e tem como tratar. E ela faz exames, meio mundo de exames de 6 em 6 meses, ela já tem trauma daquele laboratório Vicente Lemos. Imagina, né? Não gosta de picada. Ela passa em frente ao Hospital São Camilo, ela faz... A pergunta que eu ia fazer era, eu não sei se você falou no começo, pode ser que eu perdi aí, ela é a única? Não. Eu tenho um filho de 22 anos, que inclusive tem TDAH. Eu já sou avó, tenho uma neta que vai fazer 2 anos em setembro. Porém, com ele eu pequei um pouco por falta de informação. Porque eu não tinha tanto acesso à internet, não tinha tanto acesso à informação, e os profissionais que trabalharam com ele nessa época não me informaram que ele tinha que ter uma terapia contínua. Ele tinha melhorado, eu tinha saído do emprego, aí tirei da terapia, porque ele já estava legal, estava tranquilo, beleza. Tirei da terapia. Quando foi na época da pandemia, aí o TDAH dele piorou bastante, e eu não sabia que ele precisava ainda de terapia. Aí, quando Maria Valentina nasceu, foi que eu vim descobrir que CTDAH é uma questão atípica também, que precisava de terapia todo tempo, aquela questão toda. Mas aí eu já estava adulto, e já cuidando da vida dele, trabalhando, fazendo faculdade, aí... Eu costumo falar que a mãe tem uma preocupação. Mãe atípica tem uma preocupação ao quadrado, né? Porque todas as preocupações que a gente tem, enquanto mãe, enquanto pai também, né? Questões de saúde, questão de como é que vai ser, como é que vai ser feliz, todas essas preocupações a gente tem,
né? E vocês também têm essa preocupação, só que vocês têm uma preocupação a mais do que a gente, né? Que é como é que esse mundo vai receber meu filho. A gente já tem essa preocupação por si só, né? E o mundo é cruel em alguns momentos, né? Muitas vezes, o mundo não, as pessoas são cruéis, né? As pessoas são cruéis muitas vezes. Eu acredito que a gente venha conseguindo mudar muito em relação a isso, a questão do preconceito, a questão da acessibilidade, a questão das pessoas, todas as pessoas estarem inseridas. Mas, querendo ou não, tem essa preocupação. E aí, quando a gente percebe, por exemplo, o desenvolvimento das crianças, a gente vai ali analisando a questão dos marcos de desenvolvimento, né? Tal idade, é claro que a gente precisa entender que cada criança tem o seu tempo, entre aspas, mas que a gente tem ali os marcos de desenvolvimento para a gente ir fazendo esse parâmetro. Como é que foi? Você já falou um pouquinho sobre isso, mas essa questão de quando foi que você precisou mudar a expectativa em relação a isso? A ver crianças da mesma idade que Maria, desenvolvimento que tu falou há pouco da questão da brincadeira, né? Do furacão, das crianças estarem fazendo ali e ela ainda não conseguir fazer, e talvez ela não consiga fazer do jeito que eles fazem, mas ela consegue fazer. Como é que foi esse momento que você precisou ajustar essas expectativas aí em relação ao desenvolvimento dela? Na realidade, a gente tem que ajustar a todo instante. A todo instante. E é uma das preocupações que a gente tem muito, a questão, pronto, o tema da campanha da Síndrome de Down esse ano foi a solidão. Porque o que acontece? Hoje mesmo, estávamos essa brincadeira do furacão. Todos eles brincando, girando bem rápido, enquanto ela não consegue. Eles agora só têm 4 anos de idade, mas ainda ficam, vai mais rápido, ela não consegue, aquela coisa toda. Mas hoje ainda levam como uma brincadeira. Porém, de acordo com que eles vão crescendo, por ela não conseguir fazer exatamente como eles vão se afastando. Vão fazendo o grupinho deles e deixando ela de lado. Aí você diz, mas não é preconceito. Não é preconceito, pode não ser preconceito, mas é tipo, digamos, por eles não verem que ela não consegue, vão deixando de lado, vão se afastando. Eu esqueci a palavra. Vão excluindo. Mas a palavra que eu ia falar fugiu a mente agora. Vão excluindo aos poucos. Então, essa é a minha maior preocupação. Hoje em dia, eu sempre bato muito na tecla lá na escola, para, na época da campanha da Síndrome de Down, falarem sobre isso dentro da sala de aula deles, explicarem de agora, enquanto eles são pequenos, porque é agora que eles vão aprender. Quando tiverem maior, é muito complicado de colocar uma coisa na cabeça deles. E o mais interessante é que eles têm mais capacidade de se adaptar a essa realidade do que nós, adultos. Eu sei que meus meninos estudam com outros colegas autistas e eles se adaptam, tá? Eles sabem, o fulano é autista, não sei o quê, e eles vão se adaptando e dão um jeito de conviver dentro daquela realidade. Então é mais fácil para eles, se a gente deixar eles, então, criar os processos de inclusão, de convivência, e ensinar eles, né? É mais fácil para eles do que adulto fazer isso depois, né? Porque adulto nós temos os nossos próprios preconceitos, bagagem, né? E a gente parece que tem até uma rigidez cognitiva aí, de não conseguir se adaptar à realidade do outro, porque a gente não conhece ela, a gente fica com medo, a gente fica com a ignorância que dá medo, e a gente não quer se aproximar. Mas as crianças não têm isso. As crianças, elas vão aprendendo e elas não têm o medo que a gente tem hoje. Então, o melhor momento para ensinar elas é esse mesmo. Concordo. Agora é aquela tal questão, me ensinar sempre sem diminuir a capacidade da criança. Porque muitas vezes ficam, ela é uma bebezinha, ela é a bebê da sala. Gente, ela não é. Ela é uma criança da mesma idade que os seus filhos, tem a mesma vontade que os seus filhos. Ela apenas não consegue fazer ainda como eles. Só explicar isso, que ela ainda não consegue correr tão rápido, ela ainda não consegue girar tão rápido, ela ainda não consegue falar. Sim. Mas que ela é uma criança normalmente igual a eles. Sim. E eu estava até vendo sobre isso, eu acho que um dos problemas, né, e aí é uma das dores dos pais, crianças sendo Down, é justamente essa infantilização. Agora, com 4 anos, é normal, né? A gente ainda trata como bebê, né? Mas depois que cresce, principalmente pessoas com síndrome de Down, tem essa tendência as pessoas em continuar infantilizando. As pessoas têm mania quando vê eles namorando, pode dizer que eles são, que eles têm mania de dizer, meu Deus do céu, que eles têm a sexualização mais forte, uma coisa assim. E não, na realidade não é, eles são pessoas normais, são adultos que têm todo o sentimento com pessoas normais. Só que devido a essa infantilização toda, eles costumam dizer que as pessoas têm, que eles têm a sexualização mais aflorada, quando vêem, não é, são pessoas normais.
É verdade. Aí acaba causando um estranhamento, né? Eu lembro há um tempo atrás, acho que uns 2, não, acho que mais, uns 3 anos, veio o doutor Zan, Uhum. né? A Tice e Vanessa, É, eles trouxeram o doutor uns Zan. 3 anos, mais ou menos. Mais ou menos isso. E eu lembro que Mário foi uma fala Furtado. bem pertinente dele, referente a essa questão da sexualidade em pessoas com TEA, né? Com síndrome de Down. Que às vezes acaba causando até um estranhamento, né? Mas que normal, igual pra todo mundo. Assim também como capacitismo. Você entra num supermercado, vê alguém com síndrome de Down trabalhando, já fica, meu Deus, e ele consegue fazer. Gente, ele consegue fazer, né? ele consegue fazer tudo normalmente. Talvez não consiga fazer no mesmo tempo que você, mas consegue. Desde que tenha a oportunidade, o tempo, né, e as ferramentas necessárias. Exatamente. É aquela questão, porque não é porque você teve um filho com síndrome de Down que você deve deixar ele para lá, igual faziam antigamente. Antigamente deixava trancado no quarto, nem saía. Sim. Não é por isso, pelo contrário, é onde você tem que correr atrás das terapias, de fazer os estímulos em casa, de ensinar tudo o máximo possível, de dar autonomia, inclusive dentro de casa. Porque, pronto, eu tenho uma menina de 4 anos. As mães das outras crianças, nessa idade, já estão entregando uma bucha, um detergente, mandando a criança lavar a louça. A gente sabe que não lava, que a gente vai lavar tudo depois. Mas se ela não está aprendendo a ter autonomia, aí o pessoal, porque tem uma criança com síndrome de Down, deixa lá na televisão, ou deixa lá no brinquedo e não coloca para fazer isso. Geralmente é a bichinha, né? Não, é a bichinha. Não vai aprender nunca. Minha gente, tem que colocar justamente para poder ela aprender. A minha, eu boto ela na pia para ele lavar a louça, eu encho as garrafas, boto no chão, boto ela para guardar as garrafas. Só vive com as tiradas de pão para lá e para cá. Tá certo. Tem que ser A assim. gente vai passar para o próximo tema, que é a questão, né? A gente talvez até já entrou, mas eu queria fazer uma pergunta antes de pular para uma pergunta bem importante. Mas assim, o que eu percebo, né? Ouvindo você falar, parece que há uma... A minha impressão, né, é que você tem uma vida tensa. Demais. Parece que está sempre muito, tudo muito ajustado, tudo muito bem pensado, porque senão as coisas não vão funcionar. Tem que ser assim. Essa é a minha impressão, sabe? Ah, isso, obviamente, né, a gente imagina de que a pessoa acaba se acostumando, né? Mas isso a gente sabe que não é bom ver o tempo todo nessa tensão, nessa preocupação, nesses medos, né, e tudo mais. Como é que, em que momento vocês conseguem, em família, né, você como pessoa, eu digo, não, beleza, agora eu vou fazer uma coisa que eu gosto, eu vou tranquilizar um pouquinho aqui, a gente vai relaxar um pouco. Como é que funciona isso para vocês? É bem difícil, é bem complicado. É bem difícil, bem complicado. Essa questão que você falou de ser tudo muito bem planejado, tudo muito. Tem que ser. Deixa eu só lhe contar uma coisa que aconteceu comigo quando Maria ainda era bebê. Existe na síndrome de Down uma lista de medicamentos que eles devem evitar, não devem estar tomando. Maria passou mal, foi para o hospital, chegou lá, o médico disse, ela tem alergia a alguma medicação? Eu disse, alergia que eu saiba, não. Mas existe uma lista que quem tem síndrome de Down não pode tomar. O médico olhou para mim e fez, e é? Tu tem essa lista aí? Se eu não tenho essa lista impressa dentro do cartão de vacina dela, como é que fica? Esse médico que dá um medicamento que ela não poderia tomar? Com certeza. Então, tudo tem que ser muito pensado, muito bem planejado, porque se não for assim, não vai funcionar. Realmente é assim. Talvez eu já tivesse e não soubesse, e piorou depois de Maria Valentina. Mas eu adquiri uma fibromialgia por viver em alerta. Eu durmo em alerta. Maria dorme desde quando nasceu, porque ela já teve episódios de engasgos à noite. Teve uma vez que eu tive que correr para a UPA, que era mais perto da minha casa, porque ela estava engasgada e estava ficando roxa. Aí eu adquiri aquele medo. Nós passamos, creio, e sem contar que ela tem sinusite e rinite e asma, aí já fica, às vezes fica sem conseguir respirar. Nós passamos quase um ano, eu e o pai dela. A gente se revezando durante a noite, dormindo sentado numa cadeira de balanço para que ela ficasse na posição sentada, para respirar melhor, para não ter refluxo, para nada disso. Quase um ano nessa brincadeirinha. Uma parte da noite era eu, outra parte da noite era ela. Então, eu durmo hoje, até hoje, com ela do meu lado, ela não pode se mexer de noite, que eu já estou me acordando e vendo ela. E na noite que eu estou muito cansada, que eu apago, no outro dia de manhã eu me acordo preocupada. Se acontecer alguma coisa, eu vou olhar ela todinha, porque ela senta dormindo, do nada ela vira, às vezes bate na parede. A cama da coisa tem um acostamento, justamente porque às vezes ela vira. E muitas coisas que acontecem com ela dormir que eu tenho medo. Aí no outro de manhã eu vou investigar tudo. Aí até quando você descansa, trazendo o gancho de André, até quando você descansa, você traz a culpa. É quando você apaga, você tem Exatamente. sono, você não aguenta, o seu corpo pede aquele descanso, você descansa, mas
acorda com aquela culpa. Exatamente. Aí vem aquela questão de não ter rede de apoio. Porque para uma criança típica, uma rede de apoio é até, às vezes não tem mais, às vezes é bem mais fácil. Uma mãe fica, uma madrinha fica, uma tia fica, até tem aqueles hotéisinhos onde você pode colocar. Uma criança típica já não é assim. Não é todo mundo. Não é todo mundo. Eu, como eu já disse, graças a Deus, eu tenho uma família. Mas, mesmo assim, eu ainda fico preocupada por ela ser muito apegada a mim. E o medo, né? De acontecer alguma coisa, por exemplo, a Maria é uma criança que ainda não verbaliza palavras, né? O medo de acontecer alguma coisa e ela não saber dizer o que Eu aconteceu. passei muito por isso aí no início da escola. Viu? Uhum. Eu chorava todo dia dentro de casa, preocupada com o que estava acontecendo com Maria, ela não sabia dizer. Sim. Até hoje a gente ainda se preocupa, mas como já está há 3 anos na escola, eu já tenho mais uma confiança na escola. Mas que a pessoa se preocupa, continua se preocupando. E como é que vocês... Bom, em que momento? É justamente isso. Isso que eu acho que eu não tenho a resposta. Quando é que eu fico mais despreocupada um pouco com ela? Eu tenho uma tia que é muito apegada a ela. Quando eu preciso sair para algum canto, para um curso, para uma feira de artesanato, essa minha tia fica com ela. E eu sei que ela cuida muito bem, até porque eu também já fui cuidada por essa minha tia. Então, eu já fico um pouco despreocupada. Mas quando vai anoitecendo, minha preocupação já vai aumentando. Por quê? Ela não dorme com outra pessoa. A gente já tentou, até uma vez a gente já conseguiu que ela dormisse com ela. Mas é muito complicado. Quando dá hora de dormir, ela já quer ir para casa, já quer ficar comigo. Aí eu já tenho esse medo. E voltando ao assunto, como é que eu me desligo? Quando Maria está com essa minha tia durante o dia, que eu posso ficar mais à vontade em casa, que eu vou para os meus artesanatos, que servem mais como uma terapia Pois para é, eu mim, ia perguntar isso. O artesanato ajuda? é nessa hora que eu me desligo. A ponto de queimar arroz, de queimar qualquer coisa que eu tenho deixado, eu esqueço muito. Que Vou para o legal. artesanato. O artesanato hoje é um ponto de Isso. fuga, assim, né? Muitas vezes eu me levanto de madrugada, porque como o meu ateliê é dentro de casa, é um quarto que eu tenho em frente ao quarto que eu durmo com Maria, aí muitas vezes eu me levanto de madrugada, que eu perco o sono, aí deixar as 2 portas abertas para mim ficar olhando elas de lá e fazendo os artesanato. É como eu melhor descanso mais um pouco. De madrugada, onde eu deveria estar dormindo. Porque, querendo ou não, talvez o corpo esteja ali, mas você está desacelerando a mente. É, E muitas vezes, uma mente cansada acaba sobrecarregando mais do que um corpo cansado, com certeza. né? Com certeza. Estou falando dessa questão da escola. Como é que foi o processo de entrada na escola? Olha, antes de colocar ela na escola, eu fui pesquisar as escolas. Fui procurar direitinho. Ela estuda num colégio particular. Não cheguei a ir procurar creche pública, até porque eu sei que para colocar em creche pública é mais complicado. E como ela não fala, e eu tinha aquele medo todo, aquela coisa toda, preferi colocar um particular. Porém, antes de colocar, eu visitei outras escolas, eu pesquisei, eu procurei opiniões. Inclusive, quem me indicou a escola onde ela estuda foi uma assistente social da APAE, que a filha dela estuda lá, ela já conhecia como era o procedimento lá. Quando eu conversei com o pediatra dela, que eu disse que estava entre 2 escolas, eu disse, eu prefiro essa. Que era justamente aquela que indicou também, e que, por sorte, é mais perto da minha casa também. Aí, então, eu fui lá, não tive resistência para a matrícula dela, nenhuma resistência. Porém, assim, no primeiro ano, o livro dela, os exercícios dela ainda eram todos normais, igual das outras crianças normais. Normais não, típicas, né? Porque normal ela era. É, era tudo igual a eles. Beleza. Até porque era mais desenhar, pintar, colar. No infantil 2. No 2. Aí, no terceiro ano, já entrou bilíngue na escola. Aí já foi onde eu fiquei, eu digo, como é que eu vou ensinar bilíngue? Como é que eu vou ensinar inglês para uma criança que não fala nem português? E eu, detalhe, eu também não sei falar nada de inglês. Como é que eu vou ensinar? Como é isso? Não tem condição. Aí, beleza. Mas, de qualquer maneira, continuou sendo os mesmos livros e exercícios que as outras crianças. Porém, esse ano, além da lei ter ficado mais rígida, as professoras de lá, as psicólogas do AE lá, perceberam que ela precisava de atividades adaptadas. Então, no início do ano, eu já tinha até pago os livros dela, quando a coordenadora de lá me ligou e disse, Viviane, tu já comprou os livros de Maria? Eu disse, já. Ela fez, porque nós vamos pedir o estorno. Porque tudo dela vai ser adaptado esse ano. A gente solicitou o estorno. Aí estão fazendo ainda, terminando a avaliação com ela para terminar o PEI, porque o PEI não pode ser feito de uma hora para outra, tem que se avaliar bem direitinho. Para ajudar eles no PEI, eu fiz uma avaliação com a neuropsicopedagoga também. Ela ainda está até para me entregar a devolutiva, não entregou ainda, justamente para facilitar tudo isso, para ver como que a gente vai conseguir, para que ela desenvolva o máximo possível. Hoje ela está no infantil 4. Isso.
Certo. E Só para dizer o que é PI, para quem não escutar depois, eles não estão falando. Bem, eu sei o significado, mas não lembro as é palavras. plano de desenvolvimento ou educação Não, aí o PDI, é o de educação. Isso. O PDI é o de educacional, desenvolvimento. plano educacional individualizado. Como tu falou, as leis estão mais rígidas, né? No finalzinho do ano passado, saiu um novo decreto, né, falando sobre, trazendo mais ênfase a essa questão escolar. E aí, nesse novo decreto, fala-se sobre a questão da elaboração do estudo de caso antes da construção do PEI, né? Que a construção do PEI é um documento que precisa ser feito em conjunto com a escola, quando possível, com o ideal, né? Com os profissionais que acompanham para se ter esse desenvolvimento. E aí, né, no estudo de caso, vê se há necessidade de uma adaptação curricular ou só de uma adaptação de atividade, de um mediador, de um cuidador para a criança ou não. Diante dessas questões, hoje, é claro, como você falou, a escola está finalizando o PEI dela, né? Mas hoje, elas trazem que Maria, ela precisa só de uma adaptação de atividade ou ela precisa de uma adaptação curricular? E aí, viu-se a necessidade, hoje ela tem um cuidador em sala com ela ou não? Não, cuidador ela não tem com ela, até porque para ter, no laudo tem que dizer que a criança precisa de um cuidador. Mudou isso também. Mudou? Antes, assim, o médico geralmente indicava no laudo, criança precisa de acompanhamento escolar. Hoje, em cima do estudo de caso, a escola vê essa necessidade. Então, às vezes, o médico pede o acompanhante e depois desse estudo de caso, a escola avalia se há essa necessidade ou não. Ou o médico não solicita, mas a escola observa se há essa necessidade de ter um cuidador ou não. Foi uma autonomia maior para a escola, de certa forma. Foi uma autonomia maior para a escola, mas se você for olhar pelo lado assim, as escolas particulares, a maioria pode ser que avalie que não precisa. Não vou dizer que é o caso da escola dela, porque a escola dela é muito atenciosa, graças a Deus. Mas eu creio que a maioria das escolas vai dizer que não precisa. Teve uns ajustes lá. Tu falou da questão do AE. A escola que ela está hoje tem AE? Tem. Tem a psicóloga, tem a assistente social, acho que é assistente social. Aí tem alguém lá que está fazendo especialização em psicopedagogia, não sei bem quem é. E a coordenadora da escola também é muito preparada, ela faz muito curso, muita coisa, só vive fazendo coisas. Eu não tenho, essa questão aí, por enquanto, eu não tive que reclamar da escola, não, graças a Deus. E quanto à questão da avaliação, no momento, ela não precisa de cuidador, até porque na sala também tem a professora e tem auxiliar. Sim. Que na realidade no infantil 4 já nem tinha mais auxiliar, mas como na sala dela tem ela, e se eu não me engano, não tenho certeza, mas se eu não me engano, tem um menino que é autista, não tenho certeza, mas eu acho que tem. Aí tem essa auxiliar na sala. Não é só para ela, mas ajuda muito. Agora, quanto ao currículo escolar, assim, porque o currículo escolar você quer dizer os temas, né? Isso, os conteúdos. Porque geralmente ali no Infantil 4, as crianças já estão vendo sílabas, né? Começa vendo o alfabeto, e aí depois vão vendo as sílabas, vão vendo essa... No momento, ela ainda está vendo sílabas também. Mas como o PEI dela não foi terminado ainda, eu creio que quando terminar, eu acho que vai voltar primeiro para as vogais, para tudo isso, para poder fazer esse restante. Porque tem como pular etapa. Sim. O que é a AE? AE é um atendimento educacional especializado, que é Viu, gente? Elas ficam falando em cima da Não, o pior, você não sabe. É que eu sei o que é AE, eu sei o que é PDI, mas eu não lembro exatamente as palavras das siglas. Elas ficam falando E em... o AE é como se fosse um acompanhamento extra-turno à escola regular. Então, a gente tem a escola regular, onde a criança vai na escola, naquele horário de aula, e geralmente o AE é um contraturno. Então, geralmente não é pelo decreto, né? Vamos pensar no decreto que saiu agora. Não é uma obrigatoriedade da escola particular, se a gente analisar. Algumas escolas têm, que é onde você faz como se fosse, eu vou usar a palavra reforço, entre aspas, né? O reforço daquilo que está sendo trabalhado. Por exemplo, tem uma escola aqui que ela tem o AEE à tarde. Então, a criança vai para a escola, ela passa todo o período da manhã e à tarde, uma vez por semana, ela vai para o AEE, que é onde tem como se fosse um acompanhamento extra, no caso, nessa escola, é como uma psicopedagoga. E aí, a psicopedagoga, no período da tarde, faz todo esse acompanhamento com a criança, trabalhando as dificuldades, né, que a criança apresenta, tanto em relação aos conteúdos, como habilidades também. Só que lá na escola dela, e eu creio que a maioria das escolas, não sei no fundamental, porque ela ainda está no infantil, mas no infantil ele é feito no mesmo horário da escola. Uma vez por Ela semana sai da sala e vai ficar. Exatamente. Até porque para ela o ideal é isso. Códigos. Na Eu estou aqui para salvar esse mundo tá depois, né? Entendeu os códigos que você está usando? Tirando essa parte mais pedagógica, né? Porque a gente sabe que na escola, principalmente na educação infantil,
a BNCC veio aí para trabalhar, para trazer mais à luz essa questão das habilidades que a gente precisa trabalhar, ajudar a escola, ajuda a desenvolver nas crianças, né? Então, além dos conteúdos em si, tem várias habilidades que a gente precisa ir trabalhando na BNCC, Base Nacional Curricular Comum. Acho que acertei. Que é o documento hoje que rege Sim. praticamente a educação, né? E aí, ele é dividido, por exemplo, educação infantil, fundamental 2, fundamental 1, fundamental 2 e meio, né? E aí, lá na parte da educação infantil, ele é dividido por eixos, né? Então, tem lá, por exemplo, fala, pensamento e imaginação. E aí tem outras temáticas, digamos assim, que tá lá. E aí, dentro dessas, tem todos os objetivos, as habilidades que a criança precisa ir desenvolvendo de acordo com a idade. Então, crianças de 0 a tal idade tem lá as habilidades que precisam ser desenvolvidas, né? Ela consegue, a professora em sala, ela consegue também estimular essa questão das habilidades necessárias para o que se espera para a faixa etária que ela está, para a turminha que ela está. Consegue. Eles fazem bastante treinamento lá com os professores e tudo, e a professora dela é muito dedicada. A professora dela. Então, pronto, agora mesmo eles iam fazer um trabalho sobre, não sei se era Raquel de Queiroz, que eu conversando com ela disse: Viviane, deixa eu fazer esse trabalho com ela aqui em sala, porque eu acho que ela vai fazer melhor do que em casa com você. Entendeu? O colégio dela, como eu estou dizendo, eles, graças a Deus, são muito atenciosos com ela. É tanto que, quando ela entrou lá, só tinha ela com síndrome de Down. Mas hoje em dia, se não me engano, tem mais um ou é dois. A unidade, elas, né? Muda as professores também. Muda. E como é que é a adaptação dela aos professores? Do infantil 2 para o infantil 3 foi complicado. Ela, toda vida, ela queria ir para a sala da tia Márcia, sala do infantil 2. Mas aí depois ela se apegou, a professora do infantil 3 também, que era leiga, e não sei se a maturidade aumentou, que no quarto ela deu muito trabalho, não. Então ela está lidando da mesma maneira que as outras crianças. Tá. Tem dia que ela faz é me empurrar e dar tchau. Pelo visto, você escolheu, acertou na escolha da escola, né? Apesar de que tem outra escola aqui em Juazeiro, que ela é muito boa também na questão da adaptação, tem um neuropsicopedagogo lá na escola direto. Aí, às vezes, a pessoa fica balançada para querer trocar de escola, para ver se a outra é melhor. Mas aí vem aquela questão da adaptação. Ela já está tão bem adaptada, eu já fui também na escola, também já estou adaptada à escola, que eu prefiro ficar lá. E que conselho é que você daria para as outras mães nesse momento de escolha de escola? Porque é uma decisão difícil, né? Visitar as escolas e principalmente pedir opinião de outras mães atípicas sobre a escola. Porque foi o que me ajudou muito, foi eu pedir a opinião sobre a escola. Bom, aí nesse sentido, a promoção dos grupos, né? A promoção do amor, ajuda bastante, né? Também. Que vão indicando os caminhos que eles já trilharam. Aí, tem tal escola, tem tal atendimento, tal clínica, e aí vão indicando. Isso. Lá no grupo a gente tem muito isso, de pedir indicações e as pessoas sempre estão sempre orientando, dando opiniões sobre isso. A gente entrar no tema agora, que era falando justamente sobre a questão do autocuidado. Né? Mas aí você já nos trouxe um pouquinho sobre como é a questão da dinâmica familiar de vocês, que Maria é o centro, né? E aí vocês têm todo esse cuidado e vive em função dela, né? Exatamente. E é tão interessante a gente falar isso, né? Porque assim, a gente mãe, a gente pai, vive em função dos filhos, mas querendo ou não, a gente sempre acha que não é o suficiente, que não é o bastante, que a gente poderia fazer mais, né? E isso é como a gente falou há pouco, tem uma sobrecarga muito grande para a gente enquanto pessoa, né? Para você enquanto mulher, você enquanto profissional, né? Tem, porque quando ela nasceu, eu tomava de conta do Bar do Serrano, na época eu era diretora de lá, eu tinha meus ateliês de artesanato, estava sempre fazendo alguma coisa. Quando ela nasceu, que a gente descobriu a síndrome Down, eu parei tudo, fechei meus ateliês, saí do Serrano, parei tudo. Minha vida foi em função dela. Agora que eu estou voltando. Aliás, eu estou tentando voltar, porque até isso é adaptado. Se uma cliente manda uma mensagem, eu quero uma peça, com urgência, eu não posso pegar uma encomenda com urgência, porque eu não sei se amanhã eu vou poder fazer a peça dela, ou se Maria vai estar precisando de mais atenção, se Maria vai adoecer, se Maria vai ter... Tudo tem que ser voltado para ela. Então, só posso pegar uma encomenda, digamos assim, se tiver um certo prazo de folga para mim poder fazer. Tudo eu estou tentando ainda fazer, porque tudo ainda é em função dela, só dela. Eu sei que você já falou um pouquinho sobre isso, mas talvez falar um pouco mais. Qual a sua expectativa para daqui a algum tempo, ou assim, onde você espera que a Maria chegue? O que você tem como expectativa assim para a vida dela? Você tem esses É planos? assim, a gente não pode botar muita expectativa
para, se caso não der certo, a gente não se decepcionar e não demonstrar ou não jogar essa decepção em cima dela. Mas eu trabalho para que ela tenha autonomia, para que ela tenha a vida dela, para que ela faça uma faculdade, para que ela estude, para que ela um dia vá morar sozinha, que ela tenha um relacionamento, que ela faça tudo normalmente igual a gente. Eu trabalho para isso. Não vou dizer que eu vou esperar que ela faça tudo isso. Não, até porque, pronto, você, até uma pessoa típica mesmo, você bota uma expectativa que seu filho vai estudar, vai fazer faculdade, vai fazer aquilo. Quando chega lá na hora, ele diz, não quero não. Eu não quero fazer isso, não, vou fazer isso. Então, eu já não posso colocar tanta expectativa numa criança típica. E numa típica é que eu não posso colocar mesmo. Mas eu trabalho para que ela possa fazer. Eu tento fazer o meu melhor para que ela possa um dia fazer. O que é que mantém você firme nos dias difíceis? Porque tem dias e tem dias, né? Tem aqueles dias que pesam um pouco mais, né? Principalmente quando você tem fibromialgia. Tem dia que eu só levanto da cama porque ela tá lá do meu lado. Quando ela acorda, aí ela dá um tempinho ali, esperando eu acordar. Às vezes eu já tô acordada e fico prestando atenção. Deita, senta, brinca com a janela, brinca com a cortina, deita, senta de novo. Aí quando eu me mexo, aí ela já me dá um abraço e um beijo de bom dia. É isso aí que me faz levantar todo dia. Esteja sentindo dor, não esteja cansada, não esteja. É ela que me faz levantar todo dia. Sim. E como é que fica a dinâmica com o marido? Com o marido é mais complicado. É mais complicado, até porque Dentro eu tô sempre dessa doente. loucura toda de cuidado, assim, muito grande. E como é que fica a convivência com o Pois é, esposo? fica mais complicado até porque eu durmo com ela todo dia. Geralmente, quando ela dorme, que eu posso me levantar e conversar com ele, que eu posso namorar um pouco. E mesmo assim, ainda é mais difícil, mais complicado também, porque às vezes até ela dormindo, eu tô com medo de alguma coisa acontecer, eu não quero sair dentro do quarto. Às vezes eu pego minha janta e vou pro quarto, jantar dentro do quarto com ela dormindo, com medo de alguma coisa acontecer. Mas tem que ser assim, quando ela dorme, quando ela sai, é que a gente E vai fazer uma coisa. ele tem lidado bem com isso. Tem, graças a Deus tem, até porque ele já é uma pessoa mais madura, então, certa idade, aí já entende melhor essas coisas. Porque quando é uma pessoa que não tem muita maturidade, aí já viu, né? Sim. Então tem sido um bom parceiro. Fica querendo competir com a competição, né? Aquela competição. Exatamente. Mas eu vou perguntar. A gente Não, tá... porque eu fico imaginando como deve ser difícil, né? É bem Tudo difícil. isso. Porque os relacionamentos precisam de tempo, né? E aí esse tempo está todo sendo concentrado. Apesar de que ele também é muito centrado nela, apesar de que ele ainda tem mais folga de sair com os amigos, de alguma coisa do que eu, mas de qualquer maneira, ele também é muito apegado a ela, muito centrado nela. A gente está finalizando aqui nossas perguntas, né? Mas que mensagem é que você deixaria para uma mãe que acabou de receber esse diagnóstico? O que você diria para ela? Que eu sei que dá muito medo, dá muita angústia, mas que ela acaba o coração dela porque a maioria das vezes não é o que a gente pensa. É muito mais fácil do que a gente imagina. Muito mais fácil do que a gente Fica imagina. bem mais fácil. Justamente. E para ela prestar atenção no filho, não na síndrome de Down. Para ela se dedicar à saúde dele e ao desenvolvimento dele e esquecer que existe um diagnóstico ali. Porque a questão do diagnóstico é o que assusta muito. Mas que são crianças normais, que desenvolvem normais, só um pouquinho mais lento, precisam de mais estímulos, e que também só a terapia não resolve, o que vai ajudar muito é o estímulo em casa. E só isso. Bola pra frente e vamos lá. E muito amor, né? Com certeza. É o principal. A gente vê que sobra. É o principal. Eu acho que eu também acho que é interessante de falar. Acho que uma coisa que deixou claro que você procurar uma rede de apoio, né? Um grupo Promoção do Amor, por exemplo, pode dar uma mão, buscar informações, né, a respeito, entender como é que funcionam as leis. Você falou várias coisas sobre a questão da inclusão escolar, né? As leis que agora estão surgindo e deixando mais claro como isso tem que acontecer. Então, ir atrás disso ajuda muito, né? Muito. Né? Entender que, sim, Não é um favor, né? não é um favor, há direitos que pessoas que nascem nessa condição têm, e olhem isso para tentar aliviar um pouco o peso, né? A gente sabe que não alivia tudo, mas tentar deixar um pouco mais tranquila a vida, né? Então, acho que também deixar essa mensagem para quem está ouvindo, de que vá atrás, entenda, né? Procure pessoas que já passaram por isso, né? Para entender caminhos para facilitar um pouco.
né? Com certeza. Pois é, foi um prazer. Ai, que me Prazer foi todo meu. Viviane, foi um prazer ter Prazer você foi todo conosco meu. no nosso primeiro podcast da nossa disciplina, né? Espero que a gente tenha outras, mas foi um prazer receber você aqui. Muito obrigada pela disponibilidade, muito obrigada pelo bate-papo. Eu acho que tanto eu como a André e as pessoas que vão ouvir, né? Acrescentou muito para a gente, enquanto pessoa, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto profissional também. O prazer foi todo meu. E quem ainda tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, quiser tirar alguma dúvida, pode me procurar no Instagram da Maria Valentina, que é @amarivalente com temudo no final, que eu estou sempre à disposição de ajudar. E porque eu sei o que eu passei, né? E foi muito bom mesmo ouvir, viu? Ouvir Obrigada. essas histórias, ver aí, ouvir também as suas fragilidades, né? Os medos, as dúvidas que batem. Eu acho que eu falei mais com vocês hoje do que o que eu converso com o meu psicólogo. Não, foi muito bom mesmo. E assim, é bom ver como você decidiu, dizer assim, nós vamos pegar esse negócio aqui, nós vamos lutar, Com né? certeza. Não vamos ficar, como diz, eu sou gaúcho, né? Lá no sul de Minas, não vai ficar se lixando para essas coisas, não. Vou pegar, vamos lutar e vamos fazer a coisa acontecer. Isso mostra como você é uma mulher de garra, né? Mulher determinada. Mamãe, E assim. mamãe. Síndrome de Down não foi quanto Alvin, mamãe que nunca desiste. Ah, Pois é. legal. Foi, obrigada. Obrigada a vocês.